E aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Então se você é ligado aí no assunto da música, não perde nada não, meu. Se inscreve no canal aí que já tem bastante conteúdo da hora. Quinta-feira passada eu soltei um vídeo aqui no canal de uma guitarra que até agora eu tô surpreso com o resultado. Então assiste o vídeo da última quinta aí se você não viu, que tá muito louco. Que é o seguinte... Toda terça e quinta sai vídeo aqui. Na terça-feira é o Drecada, esse quadro onde eu posso trocar ideia com vocês. Vocês mandam pergunta pra mim no Instagram, deixa a pergunta aí nos comentários e eu respondo aqui. Então assim, se você curte, meu, não deixa de acompanhar, não deixa de interagir aí, beleza? Tô com umas perguntinhas aqui, ó. Ainda que mandaram na caixinha de perguntas, sobrou algumas aqui. Vou respondê-las nesse quadro, tá? Próxima pergunta aqui, ó, próxima, né, eu vou responder a primeira. É porque é próxima, porque eu já respondi isso aqui, ó, tá vendo? Tem duas páginas de perguntas. Essas perguntas foram respondidas nos vídeos passados. Hoje eu tô com as últimas aqui. Inclusive, essa semana eu vou soltar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é para ser mandado as perguntas do próximo Drecada. Então, se quiser participar, fica ligado. Bom, a primeira pergunta de hoje aqui é do Gustavo. Gustavo, obrigado por participar aí, esse brotherzinho já acompanha a gente faz um bom tempo, então valeu aí. E a pergunta dele foi o seguinte: se eu trocar os captadores da minha Les Paul, aquele escudinho metálico, dá para ser reaproveitado? Vamos lá. Para quem não sabe de qual escudinho metálico ele está falando daquele cover metálico que alguns captadores têm. Vou pegar dois exemplos aqui, vocês vão ver. Aqui na minha mão eu tenho um captador humbucker, tá, com a capinha metálica. Tá vendo esses pontos de solda aqui, ó? Tem dois pontos de solda, um aqui e outro aqui. Esses pontos é o que une esse captador na base, né? Ele solda na base metálica. Então vamos lá, o captador com o coverzinho cromado é legal? É legal. Mas ele sem o cover cromado, ele fica assim, ó. Fica preto somente com os polos aparentes. Beleza? Então assim, o que ele quer fazer? Ele quer tirar essa capinha, tá? E aí, o captador dele vai ficar desse jeito aqui. Beleza. E ele quer reutilizar essa capinha em outro captador futuramente. Só que tem um porém. Quando o captador ele tem aquela capinha, a distância entre os polos é padrão, vamos supor. Cada marca tem um padrão, ou cada tipo de captador tem um padrão. Então assim, vamos supor, não é certeza que você vai tirar a capinha de um Dimarzio ou um Seymour, ou seja lá a capinha que tiver no seu captador, é difícil que a distância entre os polos dê certo em outro captador. Até pode ser, se você pegar um outro captador com a mesma distância entre os polos, ó, porque esses polos aqui, eles saem para fora da capinha, né? Então assim, se o captador que você quiser colocar a capinha tiver a distância de polos diferente, não vai dar certo. Então assim, tendo em vista que é uma baita mão de obra tirar aquela capinha. Inclusive eu já tirei essa capinha de um captador aqui. Se você não viu, clica nesse vídeo aí que essa guitarra estava com bastante microfonia e o que estava gerando essa microfonia era justamente a capinha. Porque não estava parafinado direito, enfim. Então assim, quando você coloca uma capinha em um captador, você tem que ter em mente que os polos têm que bater com os buraquinhos que tiver na capinha. E outra coisa, você tem que parafinar o seu captador, né? Você tem que mergulhar ele em parafina justamente para não dar microfonia. Então assim, vamos lá, resumindo. Dá um trampo do caramba tirar a capinha e não é certeza que você vai conseguir utilizar essa capinha em outro captador, a não ser que você pegue outro captador da mesma medida. A resposta é, dá para fazer? Dá para fazer, mas o nível de mão de obra que você vai ter ali vai ser uma mão de obrazinha grande e ainda corre o risco de dar errado. Tá? Corre o risco de você colocar a capinha lá no captador, se você não parafinar direito, de acontecer alguma microfonia. Entendeu? Então assim, eu acho que é o seguinte, o captador tá com a capinha, deixa ele com a capinha, velho. Só para não correr o risco de você estragar o captador tirando capinha. Ou eu já vi gente estragar a capinha tirando a capinha, né? Aí você fica sem capinha, sem captador, sem nada. Então enfim, acho que é isso. Dá para fazer, mas não sei se é viável. Beleza? Deixa eu guardar essa guitarrinha ali. Próxima pergunta.
que você começou na luthieria? Adoro o seu trabalho, ainda vou levar umas coisas aí pra você. Seguinte, por que eu comecei na luthieria? Eu sei que eu tô devendo aí um vídeo mais completo contando a minha história na luthieria. Mas, basicamente, quando eu era moleque, eu era muito curioso, eu gostava de mexer nas coisas, desmontar meus brinquedos, minhas coisas. E quando eu comecei a ter contato com o instrumento musical, não foi diferente, né? Eu queria desmontar, eu queria ver como que era por dentro, por que funcionava daquele jeito. Então eu fui ali buscar, eu muito mais desmontei meus instrumentos durante a vida do que toquei. Com certeza eu já passei mais carga horária mexendo em instrumento meu do que efetivamente tocando ele. Então assim, paixão veio daí, meu. Já gostava de brincar, de mexer na minha bicicleta, então com a guitarra não foi diferente. Mas eu vou fazer um vídeo completo contando sobre isso, onde foi, por que foi, vai ser legal. Beleza? Obrigado pela pergunta, obrigado por acompanhar o trabalho, obrigado por gostar do trabalho. Tamo junto. Próxima pergunta aqui. Existe diferença entre guitarra com corpo em uma peça, duas ou três? Vamos lá. Diferença de timbre não existe. Tá? Diferença de timbre não tem chance de existir. A diferença que tem é uma diferença estética, ou seja, uma diferença visual. Uma guitarra, né, com um corpo de uma madeira só, né, é uma coisa mais rara de você ver. Por quê? Porque é mais difícil você achar uma prancha de madeira na largura de uma guitarra, né, naquela grossura que precisa ter uma guitarra e na largura. Difícil de achar? Difícil de achar, por isso que é difícil de ver. Existe? Existe. Inclusive, mais pra frente vocês vão ver. Só que assim, o corpo em duas peças, ele é muito mais comum, inclusive existe aí guitarras caríssimas, Fenders caríssimas, Gibson caríssimas, que o corpo são em duas peças. Isso não é uma desvantagem, tá? Quando o corpo da guitarra é em duas peças, geralmente eles colam as peças invertidas, colam uma madeira com o sentido do veio para lá e a outra para cá, então eles colam assim. Quando eles fazem isso, eles evitam que a guitarra aconteça um efeito chamado encanoamento, né? Que é a guitarra basicamente virar uma canoa, ou seja, ela envergar, ela ficar assim. Em corpos de uma peça, corre o risco disso acontecer. Com o tempo a madeira mexer e ela, como é uma peça muito larga, ela fazer assim. Corre o risco de acontecer. Não é regra, mas acontece. Em corpo de duas peças, isso já não acontece, porque tem duas madeiras menores ali fazendo força oposta. Então, a guitarra não empena. Então, duas, três, quatro peças, não vai fazer diferença de timbre. Se a guitarra for pintada, por exemplo, uma guitarra preta, que diferenças que faz se for uma, duas, três ou quatro peças? Nenhuma. A guitarra é preta, branca, vermelha, azul, amarela. Independente da cor, você não consegue ver ali, né, as emendas, enfim. Então, assim, a diferença é mais essa, é a raridade de achar, né, difícil de achar, né? Algumas guitarras mais exclusivas, como Fender, como Gibson e tal, quando o corpo é em uma peça só, elas valem mais, justamente pela raridade, tá? Mas não influencia em timbre, não influencia nada. Isso aí só influencia para quem é colecionador, para quem é obstinado por instrumento. Beleza? Mas basicamente é isso. Próxima pergunta. O Wesley... Ah tá, quem fez essa última pergunta foi o Matheus Tatá. Valeu, Matheus, ótima pergunta aí sobre as peças do corpo. Próxima pergunta aqui, o Wesley Teodoro perguntou o seguinte: qual a real vantagem de um violão com tampo sólido? Vamos lá, um violão com o tampo sólido é o seguinte: o que é tampo sólido e tampo laminado? O tampo sólido, ele é uma folha de madeira só. Claro que normalmente tem uma divisão no meio aqui, né? Então é uma folha de madeira lá e uma folha cá. Elas são coladas naquele mesmo esquema do corpo da guitarra, né? Uma colagem só no meio. Mas a ideia é o seguinte, que uma madeira sólida, ela vibra muito mais do que uma madeira laminada, né? Porque a opção mais barata dos violões, eles são com madeiras laminadas, né? O laminado, são várias chapinhas de madeira fininha colada. Então uma chapinha fininha colada de assim, outra chapinha fininha colada de assim, outra de assim, e vai fazendo um sanduíche, parece aquela bolachinha wafer, né? A vantagem do tampo laminado é que ele tem uma resistência legal, né? Então os fabricantes conseguiram um jeito de fazer um violão
com custo menor do que se usar madeira mesmo, né? Porque a madeira sólida ela é mais cara, né? Então assim, o tampo laminado ele tem uma resistência ok, tem um som ok, porém a diferença entre o laminado e o sólido é que o sólido também tem uma resistência legal, né? Quando você escolhe o violão de madeira sólida, você pode escolher se você quer o tampo de cedro, se você quer o tampo de abeto, se você quer o tampo de pinos, se você quer de mogno, né? Então, em um violão com tampo sólido, além de você poder escolher a madeira, uma madeira sólida ela vibra muito mais do que uma madeira laminada. Pensa no laminado que eu expliquei lá, que são várias chapas de madeira colada, né? E pensa numa madeira livre. A madeira livre ela tem uma vibração melhor, ela tem uma vibração maior, né? Então as notas elas percorrem melhor aqui pelo tampo do instrumento quando você está tocando, né? Então assim, a vantagem é essa, é mais uma questão de projeção sonora. Normalmente o violão com madeira, mesmo violão de madeira no tampo, ele tem uma projeção sonora melhor, porque a madeira se comunica melhor com o timbre do que o laminado. Ah, Matheus, então o violão com tampo laminado não é bom? É bom sim, velho. Claro que é bom. Inclusive existem violões caríssimos que são tampo laminado. É aquilo, o laminado ele é resistente, né? O laminado funciona. Eu já peguei violões com tampo laminado que tem um som excelente, né? Meu, eu pego violões diferentes aqui a cada dia, né? Então assim, já peguei muitos violões com tampo laminado, inclusive de marcas baratinhas. E a gente põe uma corda nova nele e toca e o som é surpreendente. Então assim, seria heresia da minha parte falar, ah, tampo laminado, o som é pior do que tampo sólido. Não, isso aí varia de instrumento para instrumento. O que eu posso dizer é o seguinte, a projeção sonora em um tampo de madeira é maior do que a projeção sonora em um tampo laminado, tá? Ambos são bons, ambos resolvem. Você vai fazer show, palestra, o que for com qualquer um deles, beleza? Então, vou aqui para a próxima pergunta. Muito obrigado pela excelente pergunta. Felipe BHS perguntou o seguinte, já mexeu em algum instrumento custom? Tipo Demarque, San Martin ou De Oliveira? Não, nem essas marcas que você falou, essas três, inclusive eu nunca mexi em nenhum deles. Não conhecia, aliás, depois eu vou pesquisar porque é interessante saber que são custom, tal, eu vou buscar a ver. Mas sim, já mexi em instrumentos custom, já mexi em Gibson Custom, já mexi em Fender, Custom Shop, meu, Taylor, Takamine, assim, vários instrumentos de alto calibre já passaram por aqui nas minhas mãos, então sim, já mexi em instrumentos custom, mas não dessas marcas que você falou. Já mexi em vários. Meu, relaxa que aqui a gente tem paciência, conhecimento e equipamento para lidar com qualquer tipo de instrumento, seja ele um instrumento baratinho, um instrumento caro. Uma coisa que aqui também não temos é distinção de marca. Por exemplo, uma guitarra da Fender ela vai ser melhor tratada do que uma guitarra da Fênix. Não, meu. Tanto a guitarra baratinha quanto a guitarra cara aqui é tratado como igual, tá? Afinal, são instrumentos musicais, entendeu? Eu entendo que o instrumento ele tem uma ligação pessoal com o dono, então o carinho que o cara da Gibson tem pela Gibson é o mesmo carinho que o cara da Memphis tem pela Memphis. Isso é real, eu tenho contato com os caras, né? Então assim, independente da etiqueta que tá no headstock, eu sei que rola um carinho grande ali entre o dono do instrumento e eu repasso esse carinho nos instrumentos que caem pra cá, independente de marca, cor, modelo, ano, beleza? Obrigado pela pergunta aí. Hugo Bruce perguntou o seguinte, tenho um Strindberg SD200C. Acha que compensa comprar um Takamine G-Series? Os Taka chinês é melhor? Bom, vamos lá. Esse seu Strindberg, ele é um violão ok, eu já peguei alguns Strindbergs aqui, eles são legais, né? Aí assim, o que eu recomendaria você fazer no teu, no caso? Já fiz em alguns aqui, o resultado foi excelente. A gente colocou um nut e um rastilho de osso, e corda Elixir e uma bela regulagem. Esses Strindberg, eles já chegam em um ótimo patamar com esse setupzinho aí. Então assim,
Se você, agora também tem aquela, às vezes você está enjoado do seu equipamento, quer pegar um outro instrumento e tal, aí vale a pena. Sim, os Takamines, eles são melhor do que os Strindbergs. Porém, os Strindbergs também são bons. Então assim, se você tiver na vibe de trocar de violão, investir uma graninha, troca, vai ser um bom investimento, né? Afinal, violão novo, estrutura nova e tudo mais. Mas assim, por necessidade, não vai ser um upgrade gigantesco que você vai fazer. Tipo, sei lá, você vai pular de um 6 para um 8, tá ligado? Aí você tem que pesar ali na balança, né, relação custo-benefício. Mas o que eu recomendo você também, meu? Toca em vários modelos de violão, várias marcas diferentes, assim. Porque eu sei como é que é, mano. Quando a gente tá querendo trocar de instrumento, não adianta, o nosso instrumento é bom, o nosso instrumento tá zero. Mas se a gente quer outro, mano, a gente troca. Não interessa, mano, não interessa. Então, assim, é uma boa troca? É. É uma troca extremamente necessária? Não, não. Acho que a resposta é essa. O seu violão, ele já é legal, mas Takamine é um cadinho mais legal, sim. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui que me mandaram no chat. O Rafael Corrêa me mandou uma pergunta no chat. Ele mandou duas, na verdade. Qual o melhor tipo de corda para violão elétrico? Material, espessura, etc. Bom, vamos lá. Existem dois tipos de violão. O violão com cordas de nylon e o violão com cordas de aço. Tá? Então assim, você vai ver, originalmente, seu violão veio de fábrica com aço ou nylon? Pô, não sei. Observa o headstock, ó. Se o headstock for assim, ó, vazadinho, tiver, você conseguir passar o dedo por ele assim, ó, normalmente, e ele tiver esse tipo de tarraxa, normalmente esse violão é para corda de nylon, né? Se o headstock dele for assim, ó, um headstock fechado, com a frente fechada, com os pinos da tarraxa na frente, provavelmente, com certeza, na verdade, seu violão é um violão com cordas de aço, né? Então vamos lá. Para violão nylon, originalmente nylon, eu recomendo que você coloque ele numa corda de tensão média, no mínimo. Não recomendo muito tensão leve, porque tensão leve é muito mole. Então tenta colocar uma tensão média ou pesada. Aí a marca, meu, vê aí o que cabe no teu bolso, mas assim, ó, Genini é legal, e se você quiser gastar um pouquinho mais de dinheiro, uma D'Addario ProArt é legal pra caramba. Aí se você quiser uma corda top, uma Savarez para nylon, Savarez é top, né? Agora vamos lá, pô, meu violão é aço, tem um violão corda de aço. Bom, violão com corda de aço, as cordas mais comuns, assim, mais usado pela galera, pelo menos aqui na oficina, o pessoal pede muito corda na tensão 011, certo? Claro que cada tensão de corda vai pedir uma regulagem no tensor diferente, isso aí não adianta. Mas assim, normalmente em violão, uma 011 funciona bem, né, em violão aço, né? Aí assim, uma corda 011 excelente, que você pode estar comprando a Elixir, custa um pouquinho caro, mas o som é da hora, a durabilidade e tudo mais, o timbre, não sei o que. E bom, é isso. E a próxima pergunta que ele fez aqui é o seguinte: e como melhorar a afinação de uma Les Paul? Grande abraço. Bom, a dica que eu posso dar assim de ouro para afinação é: instale as cordas corretamente e não use cordas velhas. Ah, o que é uma corda velha? Meu amigo, uma corda que já está no seu instrumento ali há mais de 4 meses já é uma corda velha, tá? Sim, vida útil de corda é entre 1 mês a 3 meses, né? Se for uma corda Elixir, aí vai para uns 6 meses, mas... Então assim, primeira dica é não usar as cordas velhas. E a segunda dica é: instalarás a corda direito, tá ligado? O modo com o qual você instala a corda, com o qual você prende a corda na tarraxa, vai definir muito sobre a afinação do seu instrumento. Então assim, pô, não sei enrolar a corda direito. Clica nesse vídeo aí, que eu mostrei como que eu instalo corda em violão. No caso da Les Paul, a forma com a qual você vai prender a corda ali no headstock, que é o principal, é igual de violão. Então assiste esse vídeo aí, instala a corda direitinho, não usa corda velha, que assim, não é para tua guitarra desafinar tanto, beleza? O que mais causa desafinação é a corda instalada errada, meu, de verdade.
A maioria dos clientes que chega aqui, pô, minha guitarra desafina muito e tal. Aí eu vou ver as cordas tá assim, ó, tipo, com nó, uma enrolada em cima da outra, tá ligado? Aí não vai afinar mesmo, meu. Bom, ótimas perguntas. Por hoje é isso. Fica atento aí se você quiser participar do próximo quadro Drecada. Essa semana eu vou soltar lá no meu Instagram aquela caixinha de pergunta esperta. Então, meu, já deixa suas perguntas anotadas aí pro próximo quadro. Beleza? Obrigado a você que acompanhou até aqui, que tá ligado no canal, que tá curtindo, tá comentando, tá mandando pros amigos. Eu fico muito feliz aí de ter esse resultado vindo de vocês. Beleza? Bom, por hoje é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar na sociedade guitarrística. Até a próxima. Valeu!